capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus, antes de ir à cruz, ressuscitar, ele disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O que o Senhor Jesus quis dizer com essa expressão? As provações e problemas da vida são comuns a todos, tanto os não convertidos quanto aos filhos de Deus. Embora apenas os filhos de Deus tenham a paz de Deus para manter seus corações no meio das dificuldades diárias. Mas há certas coisas que só os cristãos têm que enfrentar, como, por exemplo, o mundo, a carne, o diabo e a perseguição por causa de Cristo e o sofrimento da perda pela fidelidade a Cristo. Essas coisas, o resultado da rejeição de Cristo aqui e da ausência de nós, Cristo não está pessoalmente, fisicamente conosco, foram previstas pelo Senhor. Essas coisas foram previstas pelo Senhor Jesus. E ele advertiu os seus discípulos, a quem ele estava deixando para trás, que eles deveriam esperar oposição, serem injuriados, perseguidos e mal falados. Mas, em meio a tudo o que eles deveriam sofrer por amor do seu nome, eles deveriam provar a doçura da paz celestial, sua própria paz, ou a própria paz do Senhor Jesus. Se a terra fosse um lugar de rejeição e tristeza para eles, para os discípulos do Senhor, um lugar nas muitas mansões acima seria preparada para eles. Se o Senhor estava deixando para eles um legado de sofrimento, um precioso legado de paz o acompanhava. Era uma paz que o mundo nunca poderia dar e uma paz que o mundo nunca poderia tirar. As Escrituras falam de 4 tipos diferentes de paz. Primeiro, nós temos nas Escrituras paz com Deus, quanto aos nossos pecados e estado de culpa. O resultado de sermos justificados por causa da morte e ressurreição de Cristo. Você pode ler isso em Romanos capítulo 5, versículo 1. Em segundo, temos a paz interior em contraste com a mórbida autodecepção, o resultado da inclinação do agir do Espírito Santo em nós. Vai ser produzido a paz interior, você pode ler isso em Romanos capítulo 8, versículo 6. É uma paz que não depende tanto da nossa fé em Cristo, mas de nossa ocupação diária com Cristo por meio do Espírito Santo. Em terceiro lugar, nós temos a paz de Deus, que guarda os corações e mentes daqueles que lançam seus cuidados sobre Deus em meio aos fardos e perplexidades comuns da vida. Leia Filipenses capítulo 4, versículo 7. E por último nós temos a paz de Cristo, a preciosa porção daqueles que são deixados aqui para representá-lo em sua ausência e que muitas vezes têm que suportar reprovação e perseguição por causa do seu nome. É isso que nós temos em João capítulo 14, versículo 27. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12.
não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há ou existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado, o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura desta caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Note, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você,
E tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.